Bem-vindos, alunos de administração, para mais uma aula de legislação trabalhista. Hoje vamos ver os princípios gerais e específicos relacionados à legislação, certo? Então vamos lá. Primeiro nós vamos ver os princípios constitucionais. São aqueles princípios que estão relacionados ao trabalho e que estão dentro da Constituição, tá? Então a Constituição de 88, ela não revelou expressamente, não tem lá expressado os princípios informadores do direito do trabalho. Todavia, entretanto, lá no artigo 1º tem lá uma sublinhação que fala que os fundamentos da República Federativa do Brasil referiu-se aqui ao terceiro e ao quinto, no caso, que é a dignidade, quinto não, desculpa, ao quarto, né? Ao terceiro e ao quarto, que é a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho. Então, esses dois aí estão relacionados com os princípios constitucionais gerais do direito do trabalho. Além dele, também, nós temos lá no artigo 170, né, o inciso 2 e o inciso 8, que é a função social da propriedade e a busca do pleno emprego. E ainda também o princípio da isonomia, que é afirmado no artigo 5º da Constituição Federal, tá? Que corresponde às convenções da OIT, que a gente já viu, né? OIT, o que é? Organização Internacional do Trabalho, certo? Então, quais são os princípios constitucionais gerais? A dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, a função social da propriedade, a busca do pleno emprego e o princípio da isonomia, certo? Então, esses são os princípios constitucionais gerais que estão dentro da Constituição e têm relação com o direito do trabalho. Os princípios constitucionais específicos, esses sim, são realmente que falam sobre o trabalho, tá? Liberdade sindical, que é em relação aos sindicatos, a não interferência do Estado na organização dos sindicatos, o direito à greve, representação dos trabalhadores na empresa e o reconhecimento das convenções e acordos coletivos. Tá? Esses são assim, foram os escolhidos, mas há outros, mas a gente vai estudar mais ou menos esses que são os princípios constitucionais específicos, né, que estão na Constituição, estão diretamente relacionados com o direito do trabalho, diferente dos gerais que não assim, tem relação, mas não é aquela relação específica mesmo, tá certo? Então, princípios do direito do trabalho. Nós vimos aqueles lá que estão na Constituição, que são gerais e específicos, mas que estão na Constituição. Agora a gente vai ver os princípios realmente do direito do trabalho. Os princípios normativos do direito do trabalho são, na verdade, as diretrizes que orientam as normas de um ramo do direito independente e que ainda podem ter um caráter interpretativo. O que está falando isso? Que os princípios normativos, ou os princípios do direito do trabalho, eles são interpretativos, né? Ele tem várias opiniões diferentes. Por isso que a classificação dos princípios especiais do direito do trabalho, seu fundamento, a definição, as funções protetivas, entre outros aspectos, tem sido objeto de diferentes posicionamentos, confrontando uma grande variedade de opiniões. Que os princípios do direito do trabalho têm várias opiniões, é aquela coisa. Cada ponto de vista é a vista de um ponto. Tá? Os princípios específicos do direito do trabalho são esses, olha só. Esses específicos do direito do trabalho, diferente dos específicos constitucionais, tá? Então, vamos lá, o princípio da proteção, o princípio da irrenunciabilidade dos direitos, o princípio da continuidade da relação de emprego, o princípio da primazia da realidade, o princípio da razoabilidade e o princípio da boa-fé. Então, são esses 6 princípios do direito do trabalho. Não vamos confundir com os direitos, com os princípios específicos constitucionais, certo? Esses são os princípios do direito do trabalho. O primeiro princípio é o princípio da proteção, né? Então, tal princípio baseia-se no critério fundamental, orientador do direito do trabalho. Ao invés de inspirar-se num propósito de igualdade, baseia-se no amparo preferencial de uma das partes em relação ao emprego.
trabalhador. Então, o princípio da proteção ele serve para quê? Para proteger aquele mais, mais desamparado na relação do emprego, que é sempre quem? Trabalhador. O princípio da proteção ele reúne três formas distintas de expressão, como se ele tivesse uma divisão. Ou de interpretação. Tem um indúbio pró-operário, a norma mais favorável e a condição mais benéfica. Vamos ver a situação de cada uma dessas. Lembrando que esse é o princípio da proteção, certo? Primeiro, regra do indúbio pró-operário. Olha só, este é o critério que tanto o juiz como o intérprete devem levar em conta todas as vezes que uma norma possui vários sentidos diferentes e uma escolha tiver de ser feita, deve-se prevalecer aquele sentido que for mais favorável ao trabalhador. Como a gente viu lá um pouquinho nos slides anteriores, que os princípios específicos do direito do trabalho têm várias interpretações, então essa do indúbio pró-operário ela vem falando exatamente isso. Se uma norma, temos uma norma só, mas só que essa norma teve várias interpretações ou vários sentidos diferentes que foram acolhidos em várias situações nos tribunais. Bem, se uma norma tem vários sentidos diferentes, qual é que vai ser escolhida? Aquela que é mais favorável ao trabalhador. Então, no indúbio pró-operário tem uma norma, vários sentidos, e será escolhida aquela que é mais favorável ao trabalhador. Tá certo? Vamos para o próximo. Agora o da regra da norma mais favorável. Olha só. O sentido verdadeiro dessa regra surge quando existem várias normas que são aplicáveis a uma mesma situação jurídica. Mas o princípio da norma mais favorável é justamente aquele que torna o direito do trabalho peculiar. Não se considera aqui uma ordem hierárquica, quer dizer que uma norma não se sobrepõe a outra, não vale mais do que a outra, pré-determinada. Mas o caso concreto deverá ser aplicado à norma mais favorável ao trabalhador. Então, independente, diferente daquela outra norma que a gente viu, que é a indúbio pró-operário, que fala que uma norma, várias interpretações e aquela mais favorável que será aplicada para o trabalhador, certo? Na norma, na norma mais favorável, são várias normas aplicadas a uma mesma situação. Várias normas aplicadas a uma mesma situação. E aquela que for mais favorável para o trabalhador é que vai ser aplicada. Mais uma vez, uma norma, várias normas, uma aplicação, uma mesma situação jurídica e será aplicada aquela que é mais favorável para o trabalhador, certo? Diferente da indúbio. Da indúbio é o quê? Uma norma, mas vários sentidos. E um desses sentidos é que vai ser utilizado para ajudar o trabalhador, aquele sendo mais favorável. Norma, várias normas, uma mesma situação jurídica e será aplicada aquela que for mais favorável ao trabalhador, certo? E a última, em relação ao princípio da proteção, é a regra da condição mais benéfica. Olha, esta regra pressupõe a existência de uma situação concreta anteriormente reconhecida e determinada que ela deve ser respeitada, na medida em que for mais favorável ao trabalhador que a nova norma aplicável. Então, olha só, são duas normas. Nós temos uma situação concreta que aconteceu do trabalhador. Tem duas normas, mas só que aquela norma antiga, ela é mais favorável do que a nova norma. Então, qual é que vai ser aplicada? Aquela que for mais favorável, antiga. A nova norma é mais favorável ao trabalhador do que a antiga. Qual é que vai ser aplicada? A mais nova. Tá? Então, é assim. Tá? Determina que em uma situação concreta, anteriormente reconhecida, determina que ela deve ser respeitada na medida que for mais favorável ao trabalhador do que a nova norma aplicável. Então, se a nova norma aplicável for mais favorável, vai ser a nova. Se for
A anterior, então vai ser aplicada a anterior. Então, está dizendo isso, tá? Duas normas, uma situação concreta, aquela que for mais favorável é aplicada, certo? Então, o princípio da proteção já foi, agora o princípio da irrenunciabilidade. Olha só, os direitos do trabalhador são irrenunciáveis, ou seja, ele não pode abrir mão dos seus direitos, que são seus de acordo com as leis trabalhistas. Não se admite que o trabalhador renuncie os direitos trabalhistas. Se ocorrer, não terá validade alguma esse ato. A renúncia de qualquer direito trabalhista é nula e serão nulos, impedindo direitos atos praticados com o objetivo de desvirtuar e impedir ou fraudar a aplicação do direito do trabalho. Então, o que é que fala isso? Que são irrenunciáveis. Eu não posso renunciar ao meu direito trabalhista. Não pode, eu não posso abrir mão dele. Por isso que é irrenunciabilidade, eu não posso renunciar. Ah, eu não quero tirar férias. Não, você não pode não querer tirar férias. Você tem que tirar férias, porque está na lei que depois de um ano de contrato de trabalho, você tem o direito de usufruir 30 dias de férias. Entendeu? Então, não posso negar. Eu não quero o meu 13º. Você tem que receber o seu 13º, porque está lá na lei que você tem que receber. Entendeu? Então, os direitos do trabalhador, ele não pode renunciar, são irrenunciáveis. E se fizer algo de acordo para tentar usufruir, tentar tirar esses direitos, esse ato é considerado nulo, tá? Porque ele não tem validade. Resumindo, eu não posso renunciar aos meus direitos trabalhistas. Terceiro, que é o princípio da continuidade da relação de emprego. Olha só, o contrato de trabalho terá validade por tempo indeterminado. Então, o ônus da prova do término do contrato de trabalho é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação do emprego constitui a presunção favorável ao empregado. Então, o que esse princípio da continuidade vem falar em relação ao emprego? Que se eu for contratado, eu vou continuar trabalhando lá até eu envelhecer, até eu morrer. Tá? Para provar que terminou o contrato, quem tem que apresentar a prova, quem é? É o empregador. Tá? Então, o contrato de trabalho, ele é por tempo indeterminado. Então, ele não tem validade assim. O contrato de trabalho é por 2 anos, 3 anos. É claro que há situações, que é no caso de experiência, que a gente vai ver mais na frente. Mas o contrato de trabalho em si, conforme esse princípio da continuidade da relação do emprego, se você for contratado hoje, você só vai sair daqui a nunca mais, né? Nunca. Se depender desse princípio, é claro, se for relacionado ao princípio. Mas há várias situações que podem ocorrer, que você pode perder o emprego, né? Que pode acabar o seu contrato, se ele for contrato determinado, nós vamos ver mais na frente. Mas o que tem a falar sobre o princípio da continuidade é que o contrato de trabalho terá validade por tempo indeterminado, certo? O princípio da primazia da realidade, olha só. Vale a realidade dos fatos e não o que tiver sido escrito, ou seja, mais vale o que o empregado conseguir provas na justiça do trabalho e as testemunhas são uma parte importante neste processo perante a justiça trabalhista do que os documentos apresentados pelo empregador. Essa primazia da realidade, ela está ligada exatamente a julgamento de ações na justiça do trabalho. O que ele está dizendo? Que vale mais o que o empregado conseguir provar na justiça, junto com testemunhas, do que os documentos que o empregador for apresentar. Tá bom? Então, resumindo, é isso daí. É bem simples esse princípio da primazia da realidade. Vocês prestem atenção que todos os princípios, eles sempre buscam a proteção do trabalhador, tá, gente? Princípio da razoabilidade. O princípio consiste na afirmação de que o ser humano e suas relações trabalhistas procede e deve ser procedente conforme a razão. Quando em relação à razão, a gente vê, né, que não é às vezes sempre assim, né? Razão é o quê? Vou contratar alguém que, se eu estou chamando alguém para trabalhar no caixa, eu vou contratar alguém que trabalhe, que tenha experiência em caixa, que conheça o caixa, né? Mas o que acontece muito é contratar alguém porque é parente, contratar alguém porque é amigo do não sei quem, né? Então, é isso que está falando.
que é esse princípio, que as relações trabalhistas, elas pelo menos deveriam, né, deve proceder conforme a razão, conforme realmente a aplicação daquilo. Se eu vou contratar alguém para determinado cargo, então aquela pessoa tem que ter a prática naquele cargo, a experiência naquele cargo. Né? Não pode se contratar qualquer uma pessoa a bel prazer. Então é exatamente isso, que esse princípio da razoabilidade tem que ter razão, tem que trabalhar com a razão e não com o coração. No caso, o princípio da razoabilidade. Princípio da boa-fé. Tá? O último princípio. Tá? O trabalhador ele deve cumprir o seu contrato de boa-fé, então tem que ser honesto. Mas, ao mesmo tempo, essa obrigação de boa-fé alcança o empregador, que também deve cumprir lealmente suas obrigações. Então, se eu tenho que trabalhar honestamente para determinado empregador, o empregador também tem que cumprir todas as suas obrigações. Pagar o meu seguro-desemprego, né? Recolher o meu segundo-desemprego, recolher o meu INSS. Né? Então, ele também tem as obrigações dele. Quer dizer que a boa-fé se refere à conduta da pessoa que considera de cumprir realmente com o seu dever, pressupondo uma posição de honestidade e honradez no comércio jurídico, porque contém a implícita consciência de não enganar, não prejudicar e nem causar danos. O princípio da boa-fé é exatamente isso, que o empregador e o empregado têm que trabalhar em conjunto de forma honesta. Os dois têm que ser honestos. Eu vou cumprir meu trabalho honestamente, assim como as obrigações do empregador também têm que ser de forma honesta. Então, gente, esses foram os princípios que a gente viu, constitucionais gerais, constitucionais específicos e os princípios específicos do direito do trabalho, certo? Espero que vocês tenham entendido. Se houver prática no material, façam a prática e eu vejo vocês na nossa próxima aula. Fui!